Meus amigos, Páscoa é uma celebração antiga, muito anterior ao surgimento da fé cristã. Aqueles que estão envolvidos no nosso movimento de leitura da Bíblia toda, de fevereiro a dezembro de 2024, puderam descobrir que a origem da Páscoa está há 4.000 anos atrás. Ela é, portanto, muito anterior ao cristianismo e tem suas origens no judaísmo. A Páscoa começou a ser celebrada pelo antigo povo de Israel por ocasião da saída da escravidão no Egito. A propósito, quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos atentar para os significados dos nomes, dos números, das palavras. É preciso se dar conta do sentido por detrás das palavras. Palavras têm significados que nos ajudam a entender a profundidade dos propósitos de Deus. O nome Páscoa significa literalmente saída, e ela se estabelece no judaísmo como uma celebração anual dos judeus em comemoração pela saída da escravidão, que durou nada mais, nada menos do que 430 anos. Em meio a muitos sinais e milagres, Deus libertou seu povo da escravidão. Não houve nenhum outro período da história do povo de Deus em que se viu tantos sinais e milagres. Essa foi a forma de o Deus Criador se apresentar àquela multidão de escravos que ele estava transformando em um povo e que ficaria conhecido na história como povo de Deus. O Deus Criador estava agora se revelando como Redentor, Salvador, como Libertador. Um grande privilégio para aquela geração que jamais soube reconhecer e valorizar o que Deus estava fazendo por eles. E eles pagaram um alto preço por isso. Nenhum deles entrou na terra prometida, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Mas quando Deus entra na história, na pessoa de Jesus, cerca de 2.000 anos depois, a Páscoa ganha uma nova dimensão, muito maior. A Páscoa é ressignificada na pessoa de Jesus, quando ele é crucificado e volta à vida, ressuscita 3 dias depois da sua morte, em Jerusalém. Páscoa passa a ser entendida e celebrada como saída da morte para a vida. E não se tem aqui em mente apenas a ressurreição de Jesus, mas de todos aqueles que creem e confiam nele como seu Senhor e Salvador. É promessa do próprio Jesus, porque eu vivo, vocês também viverão. Isso não é fantástico? E se o contexto que envolveu a primeira Páscoa dos judeus foi o período da história com maior número de milagres, a Páscoa dos cristãos marca o período da história em que aconteceu o maior milagre de todos os tempos, a ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição dos mortos não é apenas algo que se espera para o fim dos tempos. Ressurreição é algo que vai acontecendo na vida dos seguidores de Jesus, na medida em que eles são envolvidos pela graça de Deus e que eles se envolvem com Jesus. Nessa caminhada, eles vão experimentando já aqui e agora um processo de renascimento, de novos começos, de uma nova vida. Nas palavras do próprio Jesus, quem tem o Filho tem a vida. Perceba, tem, não apenas terá. Terá também no futuro vida eterna. Mas a vida eterna, e esse é o detalhe, começa já aqui.
Por isso, quando nós cremos em Jesus, a vida de Deus é, por assim dizer, injetada em nós. E nós nos tornamos novas pessoas. É só observar pessoas que andaram com Jesus ao longo da história. Elas renasceram, uma nova natureza passou a existir neles. Um dos personagens principais que estava presente na morte e ressurreição de Jesus foi um homem chamado Nicodemos. Ele aparece 3 vezes nos evangelhos. Apenas 3 vezes. Mas uma história muito inspiradora. E para perceber o milagre que aconteceu na sua vida, é preciso ler a Bíblia com atenção. Nicodemos era um religioso judeu pertencente ao grupo dos fariseus. Ele ouviu falar de Jesus e algo o tocou. E ele vai ao encontro de Jesus. Na primeira vez, ele vai falar com Jesus à noite. Percebeu? À noite. Interessante o período do dia que ele escolheu para se encontrar com Jesus. Ele tem medo dos judeus e por isso vai oculto pela escuridão. Ele chega perguntando a Jesus a respeito do que é preciso fazer para herdar a vida eterna, que é um dos temas centrais da Bíblia. E Jesus lhe responde: a ressurreição já. É preciso nascer de novo. Numa segunda ocasião, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, Nicodemos ousa defender Jesus. Nicodemos queria que eles ouvissem o que Jesus tinha para dizer antes de o condenar. Mas eles estavam com tamanha inveja de Jesus que eles acusaram Nicodemos de ser um ignorante da Galileia. Interessante observar que agora, neste segundo encontro, já não era noite, mas essa conversa acontece no declinar do dia, quando não era nem bem claro e nem bem escuro, meia luz. A terceira vez que o nome Nicodemos aparece, acontece justamente quando Jesus morreu. Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo do Senhor. E conta a Bíblia que ele levou uma grande quantidade de um perfume caríssimo para embalsamar o corpo de Jesus. Com esse ato, Nicodemos mostrou a sua grande consideração por Jesus. Era dia claro, plena luz. Além disso, além dessas 3 ocasiões, a Bíblia nada mais fala de Nicodemos. Mas também não precisava. Tudo que era para ser dito está ali, nas palavras e por trás das palavras. Antes havia escuridão na vida de Nicodemos. A partir do encontro de Jesus, a luz começa a brilhar, até que ela brilha plenamente, com toda a intensidade. A ponto de que Nicodemos já não se esconde, mas ele assume publicamente pertencer a Jesus, arriscando a sua própria vida. A luz brilhou. Conforme a palavra que encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, a mesma luz que brilhou nas trevas por ocasião da criação, a mesma luz que brilhou para os pastores que, por ocasião do nascimento de Jesus, cuidavam de ovelhas na escuridão dos campos, foi a luz que brilhou na vida de Nicodemos. A luz que o mundo não pode ver. E como expressão de sua fé e gratidão, Nicodemos fez uma grande doação,
para embalsamar o corpo de Jesus. Agora ele paga o preço, voluntariamente. Meus amigos, quer me parecer que os autores da série The Chosen deram para Nicodemos, na sua história, a importância que ele teve na história da salvação. Vale a pena ver a série, prestando atenção nesse homem que foi alcançado pela graça de Jesus e que nós esperamos encontrar um dia na ressurreição dos mortos. Um homem que, alcançado pela graça de Jesus, passou a amar mais a Jesus do que a si mesmo. Pense sobre isso. E que Jesus possa dar a você, sua família, seus amigos, uma Páscoa de verdade. Na medida em que a gente mentaliza e deixa entrar em nosso coração a mensagem da ressurreição e de que a morte, enfim, foi vencida pela vida. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por essa Páscoa que nós podemos ver. Pela Páscoa, essa festa antiga, que fala da saída da escravidão, saída da morte, saída das algemas, saída da prisão. E dá, Senhor, que Páscoa não seja apenas, ou não permaneça sendo apenas, um acontecimento na história, mas passe a ser um acontecimento na nossa história, incorporado em nossa vida, na nossa caminhada, num relacionamento nosso com o próprio Senhor ressuscitado. Dá que seja a Páscoa, Senhor, na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.
esta vida.